Fala, criminalista! Seja bem-vindo ao Simplificando Direito Penal. Eu me chamo Rafael Lisboa e nessa videoaula vamos falar tudo de mais importante sobre o concurso de pessoas. Isso cai demais em prova, então a gente vai aprender muita coisa interessante hoje, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo falando o que você achou dessa videoaula. Então, gente, sem enrolação, vamos começar com o concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas? Vamos ler aqui o artigo 29 do Código Penal. O que ele diz? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: esse caput do artigo 29 ele é cobrado em prova. E muita gente erra porque as bancas colocam aqui, culpabilidade, eles trocam por punibilidade. E tá errado, o correto é culpabilidade. Então, se eu e mais alguém a gente se une para cometer um crime, estaremos agindo em concurso de pessoas. É isso que diz o que é o concurso de pessoas. Então, um conceito de concurso de pessoas é o seguinte: concurso de pessoas é a colaboração entre duas ou mais pessoas para a realização de um crime ou de uma contravenção penal. Então, se eu me junto com você que está assistindo esse vídeo para a gente cometer um furto, um homicídio, um estupro, um latrocínio, estaremos agindo em concurso de pessoas. A gente vai ver que não é qualquer crime que admite concurso de pessoas, porque existem alguns crimes que já são, por si só, coletivos. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, fica com isso na sua cabeça. Concurso de pessoa é quando há uma colaboração entre duas ou mais pessoas, então, minimamente duas pessoas, né? Pode ser 2, 10, 15, para a realização de um crime ou de uma contravenção penal. E existem requisitos para a configuração do concurso de pessoa. Vamos aos requisitos aqui, ó. Primeiro deles, pluralidade de agentes. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que falar para você é que esses requisitos são cumulativos. Então, se tiver ausente um desses requisitos, não haverá concurso de pessoas. Primeiro requisito, pluralidade de agentes. Isso aqui é óbvio. Tem que ter mais de um agente para que haja o concurso de pessoas. Segundo, relevância causal das condutas. A gente vai aprender cada um desses requisitos aqui. Relevância causal das condutas, vínculo subjetivo, e esse requisito aqui é um dos mais importantes, porque a gente nota nas provas que existe uma diferença entre vínculo subjetivo, prévio ajuste, liame subjetivo. Eu vou explicar isso tudo aqui para vocês, tá? Mas vínculo subjetivo, também tem a unidade de infração penal para todos os agentes. E por último, um requisito que nem todo doutrinador coloca, o professor Cleber Masson, por exemplo, ele coloca esse requisito aqui, então eu achei por bem colocar também, a existência de fato punível. Então, fique certo que esses 4 aqui são obrigatórios. Alguns doutrinadores, como o professor Cleber Masson, colocam também a existência de fato punível como um requisito para o concurso de pessoas. Tá bom, vimos o conceito, vimos a previsão legal, vimos também os requisitos. Agora vamos estudar cada um desses requisitos. O que significa pluralidade de agentes culpáveis? É porque é o seguinte: são necessários pelo menos 2 pessoas. Tem que ter pelo menos 2 pessoas para ter concurso de agente. E esses agentes eles vão poder ser coautores, né, autores, ou autor e partícipe. Então, por exemplo, se eu me junto com o Tício para matar alguém e nós dois atiramos, nós seremos coautores do crime de homicídio. Agora, se eu me junto com o Tício para matar alguém e, enquanto ele vigia a porta para ver se não passa ninguém, eu vou lá e efetuo o disparo, eu serei o autor do crime e Tício será o partícipe do crime, porque ele não praticou o núcleo do tipo penal, mas mesmo assim ele auxiliou na conduta. Existiu um vínculo subjetivo, uma pluralidade de conduta e tudo mais. Então, concurso de agente é isso. Não necessariamente as pessoas precisam esfaquear, atirar todo mundo ao mesmo tempo. Não, se houver cada um auxiliando para que o crime exista, haverá concurso de pessoas, porque houve pluralidade de agentes culpáveis. Tudo bem, gente? Então, esse é o primeiro requisito. O segundo, e antes de a gente entrar no segundo requisito, eu quero falar aqui uma diferença entre crime unissubjetivo e crime plurissubjetivo. O crime unissubjetivo, ou também chamado de unilateral ou de concurso eventual, eles são aqueles crimes em que, em regra, são praticados por uma única pessoa, mas admitem o concurso de agentes. Ou seja, gente, crime unissubjetivo, um exemplo, homicídio. Eu posso sozinho matar alguém, mas eu também posso chamar um pessoal para matar alguém. Então, em regra, pode cometer o crime de homicídio por uma única pessoa, mas eu também admite-se o concurso de agentes. Eu posso chamar o Tício, o Mévio, o Caio, o Beltrano, o Ciclano para matar alguém. Então isso é crime unissubjetivo. Ao passo que existe o crime plurissubjetivo. Pluri vem de muito.
O que é plurissubjetivo? Crime plurissubjetivo são aqueles em que o tipo penal exige a prática do delito por 2 ou mais agentes. Então, o delito não pode ser cometido sozinho. Olha só, não pode ser praticado por uma única pessoa. Por exemplo, associação criminosa, rixa, organização criminosa, são crimes que obrigam a pluralidade de agentes. Então, nesse caso em que crimes obrigam a pluralidade de agentes, não tem como existir o concurso de pessoas. Porque o crime, por sua natureza, já é de concurso necessário. Tanto é que aqui, ó, é crime plurissubjetivo, plurilateral ou de concurso necessário. Então, se alguém cometeu o crime de associação criminosa, 3 ou mais pessoas se reúnem para cometer crimes, não vai haver o concurso de pessoas, porque o concurso de pessoas é necessário, é um requisito pré-existente para a associação criminosa, tá bom? Então, isso aqui é muito importante, ó. O concurso de pessoas da parte geral do Código se aplica a qual desses tipos de crimes acima? A esse aqui, crime unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual, tá? Então, para a resposta disso aqui, os crimes unissubjetivos são aqueles que admitem o concurso de pessoas. Tudo bem, gente? Vamos agora para o segundo requisito. A relevância causal das condutas. O que é isso? É que no concurso de pessoas há 2 ou mais agentes, cada qual praticando a sua conduta, e todas elas colaboram para a produção do resultado final. Isso é relevância causal, ou seja, o que eu colaborar tem que ter uma causa, tem que ter uma efetividade para a produção do crime. Isso é relevância causal. Todas as condutas de cada agente precisam ter sentido, precisam ter uma relevância causal. Senão não vai haver concurso de pessoas. E aí uma questão de prova muito interessante é justamente essa aqui, ó. Existe concurso de pessoas na participação inócua. A participação inócua é aquela participação ineficaz, que não surte efeito algum, que não tem resultado algum. Isso é participação inócua. Então, por exemplo, eu combino com o Tício para matar alguém. E aí ele fala, cara, eu concordo contigo, vamos lá, é uma boa. E aí ele vai e dá uma arma para usar. Só que na hora que eu vou cometer o crime, eu não uso a arma dele, eu uso uma faca, eu uso uma granada, qualquer coisa menos a arma dele. Perceba que a participação dele foi inócua, porque ele ofereceu um instrumento do crime, só que eu nem utilizei o instrumento do crime que ele sugeriu. Então a participação inócua, na participação inócua, não há concurso de pessoas. Não há concurso de pessoas. É diferente. Não confunda participação inócua com participação de menor importância. Na participação de menor importância vai ter concurso de pessoas. Mas na participação inócua, que é aquela ineficaz, sem resultado algum, não vai haver o concurso de pessoas por ausência de relevância causal das condutas. E aqui a gente vai entrar agora num requisito muito importante. Então, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like no vídeo, por favor. Sua curtida é muito importante, tá? E esse material todo aqui eu vou disponibilizar no clube de membros, tá? Então, se você quiser ser membro, aqui embaixo seja membro e entra no Clube dos Criminalistas por um valor mensal bem tranquilo, bem simbólico. Você entra no grupo de Telegram, vou te mandar muito conteúdo, questões e os materiais em PDF também, beleza? Então, gente, o que é o vínculo subjetivo? O vínculo subjetivo, e quem fala muito bem disso é o professor Kleber Masson, é também chamado de liame psicológico ou concurso de vontades. E aqui que entra o pulo do gato que muita gente erra a questão. O que é esse tal de liame subjetivo? O vínculo subjetivo é simplesmente quando há um propósito de colaborar para o crime de terceiro. Se eu tenho um propósito, se eu tenho uma intenção de colaborar para um crime alheio, haverá esse vínculo subjetivo, ainda que este terceiro desconheça tal colaboração. É isso mesmo que você está ouvindo. O terceiro não precisa saber da colaboração do segundo ou do primeiro para que haja o concurso de pessoas. Porque se precisasse saber da colaboração, existiria um prévio ajuste, que é um acordo de vontades. Tipo assim, ó, eu vou matar alguém. Concorda comigo? Concordo. Então vamos lá, você pega a corda, eu pego tal coisa. Isso aqui é um prévio ajuste, é um acordo de vontades. Não precisa disso tudo. Claro, nesse caso vai haver concurso de agentes. Só que o concurso de agentes ele não precisa desse prévio ajuste, desse contrato, desse acordo falado entre as partes. Se, por exemplo, eu chego na firma e começo a pensar bem alto assim, ó, nossa, hoje eu preciso matar o Tício, eu vou ter que fazer alguma coisa para matá-lo. E aí, o meu vizinho de trabalho escuta isso. Ele escuta que eu falei isso, mas eu nem percebi que ele escutou. E aí ele fala, cara, seria uma boa se esse cara morresse. Eu quero a vaga dele. Eu vou ajudar esse cara e o cara não vai nem perceber.
E aí o que ele faz? Quando o Tício tá passando, esse meu vizinho derruba ele no chão e empurra, ele bate a cabeça. E aí quando eu vejo o Tício no chão, eu pego a arma e mato. Tá aqui dando sopa, vou matar logo. Perceba, houve vínculo subjetivo, porque houve um propósito de colaborar para o crime de terceiro. E para isso, basta para que haja o concurso de agentes. Estão entendendo? Isso é muito importante. Então, não esqueça. Não é preciso o prévio ajuste. Tá aqui, eu deixei para vocês escrito. Ó, para caracterização do vínculo subjetivo, não se exige o prévio ajuste, que é o acordo de vontades. Tudo bem, gente? Isso aqui é muito importante. Isso aqui vai cair na sua prova, você pode ter certeza. Próximo requisito, unidade de infração penal para todos os agentes. Ou seja, o concurso de pessoas ele é caracterizado pela pluralidade de pessoas e pela unidade de crimes. Ou seja, são duas ou mais pessoas concorrendo para o mesmo crime. Não é que existe pluralidade de condutas e pluralidade de crimes, não. São várias pessoas que concorrem para o mesmo crime. Ou seja, várias pessoas que se juntam para cometer um crime de furto qualificado, um crime de furto simples, um crime de roubo, tudo mais. Então, quando a gente vê o filme, por exemplo, La Casa de Papel, todos ali se juntam para cometer o mesmo roubo, para cometer o mesmo tipo de crime. Isso é concurso de pessoas. Tranquilo, gente? Agora, não é que eles vão cometer o mesmo crime que eles vão receber a mesma pena, porque a gente sabe muito bem que existe o princípio da individualização da pena, né? Então, para que não haja essa inconstitucionalidade de violação do princípio, por mais que eles cometam o mesmo crime, cada um vai receber uma pena característica de acordo com a sua participação, com a sua relevância. Então aquele cara que só ficou de vigia, ele vai ter uma pena menor do que aquele que subtraiu o bem, do que aquele que teve que nocautear o segurança. Então a pena vai ser, na dosimetria da pena, cada pena vai ser calculada de uma forma, mas eles vão responder pelo mesmo crime que eles cometeram em concurso de pessoas. Tranquilo? Próximo requisito. Pronto. Então esses aqui são os requisitos para o concurso de pessoas. Vamos agora estudar uma coisa que, meu Deus, cai demais. As formas de concurso de pessoas, coautoria e participação. Qual que é a diferença entre coautoria e participação? Vamos ver isso aqui agora. Na coautoria, ambos os agentes praticam condutas principais. Na participação, por sua vez, o autor pratica uma conduta principal e o partícipe pratica uma conduta acessória. Então, o partícipe ele não vai praticar aquela conduta principal. Ele não pratica o núcleo do tipo. Então, no crime de furto, o partícipe não subtrai. No crime de roubo, o partícipe não subtrai coisaria móvel com violência ou grave ameaça. Mas ele colabora para que haja subtração. Então, ele dispersa a vítima, ele chama a vítima para fazer uma coisa, e aí a vítima perde a vigilância do bem, e o outro vai lá e subtrai. E aquele que subtrai, aquele que mata, aquele que estupra, esse sim é autor do crime. Tudo bem? Vamos aqui estudar mais. Quem é o autor para o direito penal? Isso aqui vai despencar na sua prova de concurso. Você pode ter certeza. A gente vai agora estudar duas teorias. Existem mais teorias, na verdade, que explicam quem é o autor para o direito penal. Mas aqui nesse vídeo eu trouxe duas teorias que são as mais cobradas. E uma delas é despenca em prova, que é a teoria do domínio do fato. A gente vai estudar aqui agora quem é o autor para o direito penal. Tá? Então, por favor, não deixou o like e não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque essa videoaula aqui tá muito boa e atualizada. E eu preciso da sua ajuda para crescer aqui no Simplificando no YouTube, beleza? Então vamos lá, gente. Primeiro, teoria objetivo formal. O que diz essa teoria? Essa teoria ela é restritiva, porque ela restringe o conceito de autor. Para essa teoria, quem é autor? Autor é quem pratica o núcleo do tipo, o verbo do tipo penal. Exemplo, no homicídio, o autor é quem mata. E o partícipe é quem concorre de qualquer modo para o crime, mas sem executá-lo, sem praticar o núcleo do tipo. Então, perceba que essa teoria ela é bastante usada no nosso direito penal pátrio. Porque geralmente, via de regra, quem mata alguém é o autor do crime. Quem está ajudando ali para o homicídio é partícipe do crime. Agora, começaram a existir alguns casos, alguns crimes mais planejados, mais bem elaborados, em que essa teoria ela acabou perdendo um pouco de força. Porque não necessariamente o autor do crime é aquele que tem que executar o núcleo do tipo penal. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina o PCC, o primeiro comando da capital. Imagina que um crime foi realizado na cidade de Fortaleza, mas quem ordenou aquele crime foi alguém que está preso. Um líder do PCC está preso no presídio federal, ele teve o contato e mandou assassinar, por exemplo, um desembargador. Quem pratica o núcleo do fato não vai ser o líder do PCC, foi um cara a mando da facção. Mas e aí, o líder do PCC tem que ter uma pena tão pequena assim? Então é
para esse tipo de situação que criou-se a teoria chamada teoria do domínio do fato. E, gente, isso aqui simplesmente é muito importante. Muito importante. O que diz a teoria do domínio do fato? Essa teoria surge na Alemanha em 39 pelo Hans Helsel. Isso aqui vai cair na sua prova. Até isso aqui eles cobram. Quem foi o precursor da teoria do domínio do fato? E para essa teoria é o seguinte: autor não é apenas aquele que pratica... deixa eu colocar aqui. Autor não é apenas aquele que pratica o núcleo do tipo, mas também aquele que tem um controle final do fato. Aquele que tem o controle final do fato. Ou seja, autor é o senhor do fato. Então, para a teoria do domínio do fato, aquele líder do PCC que manda matar, ele também é autor do crime. Porque ele tem um controle final, ele manda e as pessoas da facção obedecem. Então, para a teoria objetivo formal, ele não seria autor, ele seria partícipe, porque ele só colaborou para o crime de terceiro. Porque quem mata, quem subtrai, não é o líder do PCC, ele só manda. Só que para essa teoria do domínio do fato, ele também vai ser considerado autor. Então, para essa teoria, quem é considerado autor? Quem executa o núcleo do tipo, ou seja, o autor propriamente dito. O autor intelectual, que é o mentor do crime, o arquiteto, aquele que planeja o crime. O autor mediato e aquele que, de qualquer modo, tem o controle final do fato, é o senhor do fato. Exemplo, chefe de facção criminosa. Aqui eu falei autor mediato. O que é a autoria imediata? A autoria imediata é aquela que existe um agente culpável e se vale de um agente que não tem culpabilidade. Por exemplo, eu tenho, 26 anos e quero cometer um crime de roubo. Aí eu chamo uma criança de 10 anos, um adolescente de 15 anos para cometer o crime comigo. Então eu fico lá vigiando e a pessoa vai lá e comete o crime. Eu serei o autor imediato, porque eu me vali de uma pessoa que não havia culpabilidade. Isso é a autoria imediata. E para a teoria do domínio do fato, ele também é autor nesse caso. Beleza? Uma observação que essa teoria só serve para crimes dolosos. Porque imagina só, como é que você vai ter o controle do fato de crime culposo? Não tem condições. Né? Não tem raciocínio lógico, não existe lógica nisso. Então, essa teoria só serve para crimes dolosos. E além disso, para essa teoria, partícipe é quem concorre de qualquer modo para o crime sem executá-lo e sem ter o controle final do fato, tá? Então, isso que é a teoria do domínio do fato, você não pode esquecer jamais. E o que é a coautoria? A coautoria é a modalidade de concurso de pessoas em que existem 2 ou mais autores. Isso aqui a gente já viu. 2 ou mais autores, vai haver a coautoria. E na coautoria, o professor Kleber Masson, ele diferencia as espécies de coautoria. Eu vou deixar o livro do professor Kleber, para quem quiser adquirir, aqui na descrição, tá? Então, se você quiser, clica no link, tem desconto, e você adquire o livro do professor Kleber Masson aqui, ó. Ele vai dizer que existem 2 tipos de coautoria. A primeira delas é a parcial, também chamada de funcional. Nessa coautoria, os autores praticam atos diversos, que somados levam ao resultado final. Então, por exemplo, A segura B para C poder esfaqueá-lo. Então vai haver coautoria parcial. Por quê? Porque os autores praticam atos diversos que somados levam ao resultado. Enquanto um segura, imagina, eu estou segurando, outros dão um soco e outros esfaqueia. Isso é coautoria parcial. Agora, a coautoria direta, também chamada de material, é diferente, porque aqui os agentes praticam atos iguais, que somados levam à produção do resultado. Então, A e B ao mesmo tempo esfaqueiam C, ou A e B ao mesmo tempo estupram C. A e B ao mesmo tempo dão um tiro em C. Isso é coautoria material. Tudo bem? Participação. Aí você vê que é muita coisa aqui, gente, é muita coisa aqui, por isso que eu peço seu like, o seu comentário e a sua inscrição no canal. Tô dando aqui o ouro para você gabaritar a sua prova. Então, por favor, sua força aqui é muito relevante, tá, gente? Link do meu e-book Penal na Veia aqui também na descrição, tá? Com desconto. Muitas questões comentadas, vale a pena você adquirir. Participação. O que é a participação? A participação, existe a participação moral, que é aquela que se limita a ideias, ao plano abstrato, né? Então, são conselhos, são sugestões que o agente dá pro outro, assim, ó, não, vale a pena, comete esse crime, acho que vai valer a pena o dinheiro que você vai ter e tudo mais. Isso é a participação moral. É no plano subjetivo. Essa participação moral, ela se subdivide em induzimento e instigação, né? Porque o induzimento é quando a gente cria a ideia criminosa no outro, e a instigação é aquela ideia que é reforçada. Então, por exemplo, um exemplo de instigação. Eu chego pra Tício e falo assim, cara, eu tô pensando em matar o Mévio. Ele tá enchendo meu saco. E aí o Tício fala, cara, tem razão, boa ideia. Faz isso, esse Mévio não vale nada. Ele tá me instigando, só que a ideia já existe.
A instigação é justamente isso, é reforçar uma ideia pré-existente. O induzimento não. Eu tô assim, tranquilo, parado, fazendo nada, olhando pro tempo, e o Tício chega pra mim e fala, cara, tu já pensou em matar o Mévio? Ele encheu teu saco ontem, o que tu acha da ideia? Eu falo, pô, pode crer, velho, vou matar esse cara. Isso é induzimento. Tudo isso é participação moral. Participação material é aquela em que se dá em atos concretos, é o auxílio. Então, por exemplo, eu compro a arma, eu compro uma corda, eu compro objetos que vão ajudar na execução do crime. Isso é participação moral, tá no plano, participação material, tá no plano objetivo, tá? Então, emprestar instrumentos do crime, objetos e tudo mais. Isso aqui também é muito importante você saber. E aqui, gente, a participação de menor importância. Lembra que eu falei pra vocês sobre a participação inócua e a participação de menor importância? A participação inócua não há concurso de pessoas, mas na participação de menor importância tem concurso de pessoas, sim. Existe concurso de pessoas. O que é ela? O que diz essa participação? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, tá? Então, se existe no concurso de pessoas uma participação que for de menor importância, essa pessoa vai ter a pena reduzida. Mas isso não é uma circunstância atenuante, porque há a delimitação da quantidade de pena que vai ser reduzida. Então, quando existe essa delimitação, 1/6 a 1/3, de 1 a 2/3, pela metade, sempre isso é causa de diminuição da pena. Eu coloquei aqui, qual é a natureza jurídica da participação de menor importância? É uma causa de diminuição da pena, porque tem aqui a delimitação do quantum. E já que é uma causa de diminuição da pena, a gente já aprendeu isso no vídeo de dosimetria, eu vou deixar aqui no card o vídeo de dosimetria para você, dosimetria da pena, tudo completo, já que é uma causa de diminuição da pena, vai incidir na terceira e última fase da aplicação, tá? Então se perguntar, qual a participação de menor importância incide qual fase da dosimetria? Isso pode cair na sua prova, você vai falar na terceira e última fase, porque é uma causa de diminuição da pena. Isso aqui é muito importante, tá? Dosimetria da pena aqui no card e na descrição também do vídeo. Tudo bem, gente? Isso é o concurso de pessoas. A gente acabou de ver tudo de mais importante sobre o concurso de pessoas. E por fim, para você que ficou até o final aqui, eu vou te dar uma dica bônus. Uma dica bônus que vai valer muito a pena. Só para quem ficou até o final. Coautoria, eu falei que são aqueles que praticam o núcleo do tipo, né? Agora, o que é coautoria incerta? Coautoria lateral incerta. É quando dois agentes praticam o núcleo do tipo, mas não se sabe quem foi que matou alguém. Olha só que exemplo louco que pode cair na prova. Eu quero matar o Mévio. E o Tício também quer matar o Mévio. E a gente tá no mesmo hotel. A gente nem sabe que tá no mesmo hotel. E o Mévio tá lá na piscina. E aí eu pego minha arma, miro nele. O Tício também que tá lá no outro lado da varanda. Pega a arma dele e atira. E os dois atiram ao mesmo tempo. E o Mévio acaba morrendo. Só que apenas uma bala matou. A outra pegou de raspão. O que vai acontecer nesse caso? Houve coautoria, mas não se sabe quem matou. No exame de balística não se sabe, não dá pra saber de qual foi a bala que matou o Mévio. O que vai acontecer nesse caso? Os dois respondem por homicídio tentado. Por mais que ele seja morto, os dois, pelo indúbio pro réu, vão responder por homicídio tentado. Porque um deles apenas tentou matar. Então seria injusto colocar a ele também a pena de homicídio consumado. Então, portanto, na coautoria incerta vai acontecer isso. Os dois respondem pelo crime tentado. Tá bom, gente? Essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal. Aperta aqui em inscrever-se, deixa o like, seu comentário. E aqui embaixo vai ter um monte de link para você estudar direito penal mais e mais. Foi um prazer. Tamo junto. Até a próxima.